Ora, muito boa tarde a mais um episódio. Bem, isto não. Sim, episódio dos Museus em Diálogo, em que foi enfim, um estratagema que eu encontrei para me reunir com amigos e conversar com eles nesta altura do Covid. Bem-vindos a todos, vão deixando questões e comentários, porque hoje é um episódio de facto muito, muito, muito especial. Nós temos um convidado muito especial, que é o Alexandre Kellner. Ele é paleontólogo, é especialista em pterossauros, que ele nos vai explicar para quem não sabe, não é? Que há muita gente nos nossos seguidores do Facebook que sabem. E membro da Academia Brasileira de Ciências, e desde 7 de fevereiro de 2018 é o diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde já trabalha desde 1997. Alexandre, é um prazer enorme estar contigo. Muito obrigada por teres aceito este convite daqui deste lado do Atlântico. E a primeira pergunta que eu te faço é precisamente onde estás e como é que está a correr o teu confinamento. Bom, primeiro eu gostaria novamente de te agradecer, é encantador, né, falar com você. Você é uma das pessoas que nos dá muita força, já nos dava antes do problema do Museu Nacional, e quando eu disse para todo mundo, olha, vou conversar com a Marta, o pessoal disse, eu também quero, mande um beijo para a Marta, Cláudia Rodrigues, o pessoal do museu, né, para não dizer, todos estão te mandando um beijo e um abraço muito, muito grande. Na realidade, eu hoje estou em casa, porque nós estamos todos atuando em home office. Como as pessoas podem imaginar, a gente não pode, enquanto direção da instituição Museu Nacional, ficar restrito à casa. Então, nós fazemos um esquema de rodízio, claro, onde uma vez por dia alguém vai ao local visitar os diferentes prédios da nossa instituição, claro, e ver se está tudo bem, coisas assim. Então, é assim que estamos trabalhando. Quando é que o museu fechou? Quando é que o impacto maior do Covid começou? Quando é que o museu fechou? Foi em meados de março. Num dado momento, nós recebemos uma orientação da reitoria, onde foi solicitado que todos pudessem exercer essa situação de home office. Eu tenho, inclusive, uma história gozada, Marta. Eu estava na Áustria. Eu estava justamente em Graz, e aí comecei a receber todas aquelas coisas, e a gente já estava até pensando, será que eu vou conseguir voltar para o Brasil? Claro. E dentro desse contexto, assim, quando eu cheguei, eu imediatamente fiquei em quarentena, isso é obrigatório, quer dizer, no sentido claro, de ação social, né, de dever social, fiquei em quarentena, e logo depois disso, automaticamente o museu teve que fechar, e a gente então começou a trabalhar de forma remota. Porque uma das coisas que as pessoas talvez não saibam é que, apesar do Museu Nacional ter tido o incêndio há 2 anos, o Museu Nacional tem tido, logo retomou as atividades online, são super ativos. Aliás, eu convido toda a gente a ir segui-los. Eles estão em todo lado, estão no Twitter, estão no Instagram, estão em tudo. E procurem-nos, porque são muitíssimo ativos. Portanto, já havia digital para o Museu Nacional antes do Covid, certo, Alexandre? Certo, porque hoje em dia, até para você saber um pouco, Marta, quando eu resolvi me candidatar à direção do museu, um dos principais pontos que nós começamos a questionar e a perguntar é o que a sociedade espera do Museu Nacional. E um ponto é pacífico, nós temos que trabalhar nas mídias sociais, né? Assim, então, já vinha fazendo isso, naturalmente, aumentamos bastante. Pois, porque eu lembro-me que para vocês até foi fácil. Muitos museus, quando tiveram que encerrar as portas e fechar as exposições, etc., quer dizer, sentiram até uma falta de preparação. Agora, como é que eu faço? O que é que eu faço? Como é que eu mantenho a minha relação com os públicos, não é? Acesa, viva. Como é que eu chego aos públicos, que também estão em casa, porque os públicos também, não é? Estão confinados, estavam em casa todos. Mas no vosso caso, eu penso até que deve ter sido uma transição muito suave, porque de facto vocês estavam preparadíssimos porque são muito ativos, têm muitas atividades diferentes, interativas, algumas com o público, e portanto penso que essa parte não foi assim tão difícil, pois não? Na realidade, você tem toda a razão, Marta. Nós tivemos essa situação de uma certa
como a gente já diz, a gente já estava em um certo confinamento devido à tragédia. Então, a gente já estava ativo nas redes sociais. Agora, eu tenho que também te colocar que por mais, vamos dizer assim, estranho que pareça, ou contraditório que possa soar, para nós, na reconstrução que estamos atuando, a pandemia teve um efeito menor. Por que isso? Porque a nossa fase agora é justamente da elaboração dos projetos. E quando você elabora projetos, você consegue fazer isso de forma mais remota. Então, nesse sentido, assim, a gente tem conseguido, vamos dizer, continuar trabalhando nesse trabalho de reconstrução da instituição. O que, naturalmente, nos prejudica muito é a questão de aula. Eu acho que, como todos vocês sabem, né? O Museu Nacional, ele tem, além de ser guardião de acervo importante, além da gente ministrar, vamos dizer assim, atuar na divulgação científica, nós também formamos novos pesquisadores. Temos vários cursos de pós-graduação. Talvez a gente possa ir já por aí. Portanto, talvez para as pessoas que não conhecem, que não tiveram a felicidade de visitar o Museu Nacional, ou agora, ou recentemente, ou nunca, faz-nos lá uma breve vol d'oiseau, uma breve, enfim, resumo sobre o que é o Museu Nacional, a sua missão, em que é que consiste, pertence a uma universidade. Explica-nos lá isso. Basicamente, o Museu Nacional é muito diferente dos museus brasileiros, mas também de alguns que estão no exterior, que caem nessa categoria que nós chamamos Museu de História Natural e Antropologia. A nossa missão, basicamente, está em difundir, entender os fenômenos do mundo natural e das sociedades humanas e difundir conhecimento com base em pesquisa, nas nossas coleções e com base na formação de pesquisadores e também atuar na preservação do patrimônio científico, natural e cultural. Então, isso tudo está congregado na nossa missão. E dentro desse contexto, então, nós temos também essa obrigação da formação, não só de gerar conhecimento, mas de formar novos cientistas. E isso, no mundo da pandemia, isso tem nos atrapalhado, porque a gente agora está nessa discussão, não sei como está em Portugal, das aulas remotas. Nós, inclusive, devemos começar em julho, já com aulas remotas, que é todo mundo novo para a gente. Né? Mas, então, vocês estão a começar agora, não é? O ano letivo. Nós aqui não foi tão grave. Porquê? Por uma questão de calendário. Quer dizer, o Covid, quando começa também em março. O nosso museu fechou a 11 de março, salvo erro. E eu dava um curso de coleções e tive que dar a História da Ciência. Tive que dar o curso todo em casa. Mas como já era no final, bem, não é bem no final, mas, enfim, temos agora mais tempo para preparar o próximo ano letivo. Vocês estão exatamente no início, não é? No início, ou pelo menos estão num timing um bocadinho diferente. Isso é complicado, sobretudo quando o ensino exige coleções, que é o caso de um museu, não é? Portanto, é complicado. No nosso caso, a gente tem um pequeno problema a mais, porque, na verdade, nós começamos um semestre de uma forma, março estava ali começando, e agora estamos vendo como a gente consegue se equilibrar. E o grande problema que nós temos nas nossas discussões está que a gente não pode abaixar a qualidade do ensino. Não adianta fingir que passou, porque, inclusive, não é assim. E a gente, então, está tentando se equilibrar como a gente faz isso. Agora, uma coisa eu posso ter certeza, e eu imagino que aconteça também com você, Marta. Nós estamos trabalhando muito mais do que antes. Isso é de certeza. São reuniões atrás de reuniões. Toda a gente diz isso. Toda a gente diz isso. Toda a gente diz que trabalha o triplo, o quádruplo, quer dizer, porque as pessoas agora estão... Como não há esta distinção, é muito complicado, não é? Tu às 11 da noite estás ainda a falar e a receber telefonemas e depois... Quer dizer, é complicado fazer a distinção entre o local, o tempo, o espaço. Aliás, o tempo parece que sofreu aqui uma contração qualquer einsteiniana, não é? Porque a gente já não sabe bem...
Eu já não sei o que é, as coisas que eu fiz ontem, se foi há 2 dias. É complicado isto, de facto. Mas é verdade, isso acontece muito. E tem um outro aspecto que a gente não se dá muito conta, ou talvez assim não tem essa percepção, mas o efeito que faz o confinamento na psique das pessoas, Ai, a mais forma com que as pessoas, né? Então, a gente está muito preocupado com isso. Nós temos, da nossa universidade, nós temos assim um suporte, né, psicológico claro, para que as claro. pessoas consigam lidar com isso. Mas, olha só, Marta, eu não vou falar nos nomes, né, que seria antiético, mas nós temos tido no nosso museu também problemas com isso. Pessoas que têm dificuldade de lidar com essa situação. Claro, claro. E, de certa forma, é natural, porque é uma mudança muito significativa, acrescida da questão do medo do vírus, não é? Acrescida, às vezes, do luto, do sofrimento das famílias, não é? De toda a questão económica. Portanto, nós vivemos tempos, de facto, muito incertos, não é? É natural que as pessoas fiquem perturbadas e que precisem de aconselhamento e eu acho que os museus, sabes, não sei qual é a tua opinião, mas assim que nós aqui já estamos a reabrir, já reabrimos, portanto, 18 de maio, no Dia Internacional dos Museus, reabrimos. E eu penso que os museus e os jardins botânicos, nós também temos aqui os jardins botânicos, têm um papel muito importante porque através dos museus as pessoas reencontram-se consigo mesmo, não é? Com aquilo que é mais estável, o património, as coleções, aquilo que é a sua própria identidade, não é? E, portanto, encontram uma certa, e para não falar na natureza, no jardim, não é? Quer dizer, encontram um certo conforto, eu diria. Tu não achas que os museus têm um papel importante agora, na altura, a seguir? Concordo, e eu vou um pouco além, inclusive, Marta, que aqui no Brasil a gente às vezes tem um certo conflito entre informações da ciência, informações que vêm de diferentes, vamos dizer assim, autoridades sanitárias, com às vezes informações que vêm do nosso governo. E um dos pontos que a gente tem falado, que os museus de uma forma geral, e em particular de História Natural e Antropologia, eles são essenciais para um país. Então, o Brasil precisa do Museu Nacional e também precisa da atividade dos demais museus. Então, dentro desse contexto, a gente quer atuar, e já estava se programado, e mais ainda nesse mundo pós-pandemia, na ação de procurar, além de maravilhar o visitante, fazer com que se desperte nele a visão crítica. Isso. De tudo que o cerca. Então, esse é o sentido, eu acho. Que é uma característica da ciência, não é? E, portanto, nós, enquanto veículos de popularização, não é? E de divulgação da ciência, da pesquisa, dos resultados da pesquisa contemporânea, quer nas nossas universidades, quer, enfim, na comunidade científica em geral, temos um papel muito importante de destrinça, não é? De alertar as pessoas para pensarem criticamente, pensarem autonomamente, pensarem para a sua cabeça, buscarem informação, não é? Exatamente isso, exatamente. Inclusive, validar informações que, porventura, não cheguem tão corretas. E outro ponto que eu gosto de dizer sempre, que eu falo com muitos meus amigos, até meus filhos mesmo, assim, é que a facilidade e a responsabilidade que nós temos em, eventualmente, mudar de paradigmas, de ideias. Basta uma teoria melhor, basta evidências melhores surgindo, que a gente muda. Então, até vou usar o Covid de exemplo. Num dado momento, você devia usar máscara. No outro momento, você não devia usar máscara. Fez-se pesquisa, você observou que realmente usando máscara, de uma certa forma, você ajuda dentro da contingência da qual você vive. Então, eu acho que a função dos museus é absolutamente primordial, é essencial nesse mundo pós-pandemia. E, quer dizer, e até essa, repara, se tu pensares, nos últimos 2 meses, nunca se falou tanto de ciência nas sociedades em geral, nos países quase, nos países todos. E, ao mesmo tempo, nunca houve tanta dispersão da informação, fake news, não é? Quer dizer, e, portanto, onde é que as pessoas naturalmente procuram alguma solidez de informação? Eu acho que nós temos que resistir, nós, universidades e nós, museus, não é? Como agentes, não é? De validação, mas essa validação, como tu dizes, uma validação que não é dogmática. Quer dizer, se aparecerem evidências
resultado da pesquisa, ou evidência, enfim, é resultado da razão, não é? No fundo, é o resultado da razão e da análise, do pensamento, etc. Nós temos a obrigação de ser os primeiros a dizer que não é assim, olha, evoluiu-se para sabermos mais agora, etc. E passar essa tranquilidade para a população que, quando nós não estivermos corretos, eu falo que é ciência de uma forma geral, nós mudamos, sem trauma, sem muito problema. Então, a gente não se agarra às nossas ideias, a gente as tem em função das evidências que nós temos. Se as evidências mudam, a gente muda as ideias para transmitir um melhor conhecimento para a sociedade, que finalmente a ciência tem que existir, como os próprios museus, para o benefício das nossas sociedades. E agora, tem outro aspecto agora, deixa eu te fazer uma provocação para você, Marta, porque isso a gente tem conversado um pouco entre a gente. Você sabe, a fake news está sendo colocada à torta e à direita, e nós temos, no nosso caso, no Brasil, eu imagino que talvez também a gente ouve dos Estados Unidos, eu não sei como é em Portugal, é que muitas dessas fake news, elas são propagadas por robôs. Ou seja, não são pessoas, robôs. Os bots. Exato, robots, exato. Aí, o que eu fico pensando? A gente estava conversando, não seria o caso da própria ciência também ter seus robots e divulgar a verdade? Genial! Ou seja, em vez de teres lá os russos, lá não sei onde, a mandar mensagens a dizer vota aqui, vota ali, seriam mensagens científicas, não é? Quer dizer, a inundar as redes sociais. Adoro. Uma excelente ideia. Eu acho que tu devias... A gente tem conversado um pouco sobre isso, né? Quer dizer, claro, a gente se sente um pouco tolhido, né? Porque não é bem assim que nós operamos, mas talvez esse é um raciocínio que deve se ter, de ter um mecanismo de uma propagação maciça de informação verdadeira. Claro. Com responsabilidade. Sim, há uma parte que é menos boa, que é a parte, pronto, os robôs são um pouco transparentes, a gente não sabe onde é que estão e não sei o quê, mas a ideia de inundar, a ideia de, quer dizer... passar as barreiras das massas e chegar a mais gente, é completamente aquilo que nós, não é, temos vontade de fazer e através dos nossos... Portanto, eu acho que é uma excelente ideia. É para o bem, né? É para o bem. Seria alguma coisa como real news, né? É o real news. E as pessoas bem precisam. É uma situação que a gente pensa. Agora, por outro lado, novamente, Marta, acho que ficou, pelo menos aqui no Brasil, é muito claro. Precisamos que os nossos museus sejam, vamos dizer, estejam em ação, né? E para que a gente consiga realmente fazer com que a sociedade se desperte o espírito crítico. Eu acho que isso é um fator importante. É importantíssimo, é importantíssimo. E nós próprios, às vezes, olhando para nós próprios, nós museus, internamente, acho que nós próprios também temos que sair um bocadinho, temos que ser mais críticos de nós mesmos também e até atuar com uma certa transparência para com o público. Quer dizer, sair mais da caixa, não é? Quer dizer, tentar fazer coisas mais arrojadas, coisas mais provocadoras, não dar tantas respostas e levantar mais as questões, não é? É verdade, nós também nós podemos estimular nas pessoas esse espírito crítico e o ceticismo e tudo isso, se nós próprios também, não é, tivermos uma atitude mais aberta que às vezes não conseguimos, nem sempre conseguimos ter nos museus, é difícil, porque significa abdicar de uma certa autoridade, não é? De uma certa... É verdade. Mas eu acho assim, de uma forma geral, pelo menos nós do Museu Nacional temos isso muito bem consciente, porque inclusive nós também, eu vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente. Nós tínhamos, você sabe que nós estamos num parque maravilhoso, né? Que ele realmente, por si só, já ganhamos. Porque as pessoas têm condição de ir, as pessoas, inclusive, que não têm gastos grandes, até pode ser sem gasto, né? Faz um piquenique. Eu confesso, Marta, quantos piqueniques a minha família fez no parque da Quinta da Boa Vista. Tenho boas recordações da minha juventude transitando naquele parque. E a gente tinha uma situação bem curiosa. Às vezes, o parque estava lotado e o museu não tinha tanta gente assim. Sempre tem muita gente no museu, né? Sempre fomos muito bem visitados. E a gente se perguntava, mas por que isso acontece? Aí nós tivemos alguns colegas que resolveram fazer uma enquete com a população. E você sabe que descobrimos que muitas das pessoas olhavam aquele palácio, né, com toda a sua pujança, e ficavam preocupados, dizendo, isso não é para a gente. Intimidadas, não é? Intimidadas.
Isso não é, a gente não conhece, isso não é para a gente. E sabe o que nós fizemos, Marta? Nós passamos a fazer atividades no parque, Cá daqui, fora. com tendas, lá fora. Isso. E a gente explicava para as pessoas e dizia a seguinte coisa: façam o seguinte, vocês gostaram disso aqui, agora entrem lá dentro, porque o museu ele não pertence a um grupo de pessoas, ou a um partido político, ou qualquer instância governamental. Ele É pertence das ao pessoas. povo. É das pessoas. Sim. Tá? Então, isso Olha, também parece-me genial. E eu acho que nós também temos um edifício muito, é um edifício neoclássico, de 1837, e também é um bocadinho, sabes, presente, intimida, e a pessoa ainda por cima tem que subir uma escadaria, tu lembras-te, não é? Ali na rua da Escola Politécnica tem que subir uma escadaria muito imponente. Agora essa parte está fechada por causa do Covid, tivemos que mudar o circuito, etc. Mas de facto é verdade, muitos museus, pela sua arquitetura, pela maneira, não são convidativos, não é? O seu design, e portanto tornam, são espaços intimidatórios quando não deviam ser, na realidade são espaços abertos a todos. Aliás, foi bom você me dar essa deixa, como a gente diz aqui no Brasil, é que nós pretendemos, todos sabem da tragédia do Museu Nacional, a gente não precisa se alongar nisso, mas nós estamos agora na fase de projeto, onde nós vamos restaurar a fachada, porque é um prédio tombado, independente do que a gente vai, a gente quer isso, né, porque é uma história bonita, tá, que até nos une, né, une Portugal e Brasil, e vamos então fazer os telhados, e aí dentro do palácio, aí nós queremos modernizar. Um primeiro bloco será uma parte mais histórica, mas os blocos seguintes serão bem modernos, para inclusive fazer isso que você falou, arquitetura, né? A chamar a atenção. Agora, também precisamos e vamos atuar nas mídias sociais para deixar isso claro. Esse é um prédio imponente, mas ele é seu. Esse é um prédio bacana, mas ele é seu. Visite-o. Né? E também nós estamos fazendo, então vamos lançar isso de uma forma, de escala maior, uma campanha para perguntar às pessoas o que elas esperam do Museu Nacional. Fantástico. Né? Uhum. Para fazer esse sentimento de pertencimento, né? Para participarem com a gente. Claro. Olha, mas então, vamos lá, fala-nos um bocadinho do que é que vai ser o futuro. Quer dizer, se nós agora pudéssemos imaginar o Museu Nacional daqui a 10, 15 anos, faz-nos lá uma visita guiada, porque tu conheces o projeto, não é? Como é que tu imaginas, como é que vocês estão a organizar-se para aquilo que... Primeiro, eu tenho uma satisfação para te dizer que nós não estamos falando de 10, 15 anos. Sim, todo mundo fica preocupado, talvez seja uma década, mas na realidade nós temos um planejamento. E aqui uma coisa bacana para te dizer. Desde o início, nós tivemos alguns parceiros muito fortes. O principal deles é a Unesco. A Unesco nos pegou pelo braço, que ninguém está preparado para uma tragédia dessa. Não precisa nem te dizer. Fantástico. Eu pessoalmente fico... O que você imagina? Você não está preparado para isso, e graças a essa ajuda da Unesco, que foi absolutamente fundamental, nesse primeiro momento, além de dar um destaque, o aconselhamento, mostrar, guiar um pouco, nos auxiliar a pensar o que a gente pode fazer. E com a Unesco também veio, agora mais recentemente, uma fundação, a Fundação Vale. E essa fundação tem uma experiência muito... É brasileira? A fundação é brasileira? É brasileira, é uma empresa de mineração, e eles têm uma experiência muito grande nessa questão cultural e também, sobretudo, de gestão. Então, nós inauguramos um novo modelo de gestão deste projeto, que nos é muito caro, chamado Museu Nacional Vive, né? A gente até faz essa propaganda. Adoro. E o bacana é que são sete membros, 2 da universidade, da UFRJ, né, a qual o museu pertence, um é do Museu Nacional, uma é uma pessoa da Unesco, 2 pessoas da Fundação Vale e mais uma pessoa da sociedade civil. E o objetivo, Marta, é dar transparência a esse processo. Eu acho que é muito importante que o Brasil, pela situação, até mesmo não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, a imagem do Brasil não é das melhores, já não era, não está sendo das melhores, então para que as pessoas todas, inclusive os grandes amigos que nós temos em Portugal, fiquem tranquilos que tudo está sendo e será feito da forma mais transparente possível, porque nós precisamos da ajuda de vocês. Não, sim, eu estava a pensar também no nosso... sabes que eu estive aí, não sei se a Cláudia contou, eu estive no final de fevereiro,
passei para dar a volta, enfim, para ver pelos meus próprios olhos. Estive num encontro em Niterói e passei, e estive lá dentro, e estive com a Luciana, com a Cláudia, enfim, com várias pessoas. E fiquei muito impressionada com o progresso. Muito impressionada com para já com a qualidade, porque, quer dizer, mesmo que a Unesco ajude e apoie, Alexandre, se tu não tens profissionais qualificados, entendes? E muitíssimo competentes para fazer as coisas, porque depois a Unesco não está lá o tempo inteiro, não é? Ajuda, mas realmente eu fiquei muito impressionada com a qualidade do trabalho de resgate e de limpeza dos espaços e que é uma coisa, um trabalho absolutamente minucioso, quase arqueológico, não é? Porque quer dizer, o piso de cima caiu, o piso de baixo, tem que se levantar tudo. É um trabalho absolutamente magnífico. Aliás, eu encorajei vocês a publicarem um livro, porque repara, não há muitas tragédias. Quer dizer, tem havido tragédias em museus, bibliotecas e arquivos, grandes tragédias. Algumas até resultado da guerra, estou-me a lembrar da Biblioteca de Sarajevo, estou-me a lembrar, há várias, não é? Há várias tragédias. Mas sabes que não há muita literatura sobre o assunto. Isto é, como é que se aborda um local destes completamente destruído, no dia a seguir o que é que se faz, etc. E nós tivemos aqui a experiência também horrível em 1978 e também na altura, a seguir ao vosso incêndio, houve um contacto logo primeiro por causa das coleções de geologia, algumas e tal, e portanto houve um apoio, um canal logo que se estabeleceu, porque enfim, quer dizer, nós não somos só instituições irmãs em estarmos numa universidade, também por sermos mais antigos que a própria universidade, mas agora temos mais esta tragédia que nos une, não é? É verdade. A nossa foi em 1978. Mas eu acho que tem toda a razão, Marta. Inclusive, talvez, não sei se os amigos de Portugal souberam, nós tivemos mais um problema com o museu onde teve uma reserva técnica incendiada, né? Dessa vez, o Museu de História Natural e o Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais. E por incrível que pareça, quer dizer, a gente fica atônito, né, com o que aconteceu, porém, é o nosso know-how que a gente preferia não ter, viu, Marta? Mas que nós temos e que nós já repassamos para eles. Então, você tem toda a razão. Eu, inclusive, incentivo muito que Cláudia, Luciana, Murilo, Silvia e tantos outros que eu agora não estou a destacar, que eles façam esse trabalho, que é fundamental isso. Fundamental. Vai ajudar os outros. E aí no Rio, como aqui em Lisboa também em 1978, não foi uma coisa que eu acompanhei, era um bocado, eu sou mais nova do que isso, mas o que as pessoas dizem é que se salvou muito mais do que se pensava que originalmente, quando a gente olha para as labaredas, não é? E salva-se muita coisa por causa do detalhe e do rigor destes primeiros profissionais que entram e que conhecem mentalmente o espaço, sabem onde estão as coisas, conseguem mapear. É um trabalho absolutamente magnífico. É preciso ser publicado, Alexandre. E tem um outro ponto que eu acho que é importante, no nosso caso específico, ao contrário daquilo que qualquer pessoa no mundo imagina num incêndio, nós tivemos um cuidado, felizmente, nós fomos chamados a atenção a isso, na questão do rescaldo. Porque eu não sei se você sabe, como se faz o rescaldo? O bombeiro vai, quer apagar o fogo, vai me virando. E nós pedimos, pelo amor de Deus, não faça isso. A água não é o ideal, mas jogue água. Não porque quando faz isso, você quebra tudo. Entende? Você espedaça tudo. Então, nesse sentido, tivemos, inclusive, a enorme compreensão por parte do Corpo de Bombeiros para atuar nesse rescaldo, fazendo aquilo que eles normalmente não fazem. Então, tivemos, inclusive, situações que o fogo voltou um pouco, que eles iam lá, apagavam, e a gente conseguiu controlar sim. Não, certamente, o know-how que nós tivemos, eu acho que é fundamental que seja publicado e que seja disponibilizado para os outros. O mais possível. Olha, pergunta à Margarida Ascenso, que ela esteve no ICOM em Paris, pergunta se, para além da Unesco, se também tiveram apoio do ICOM Brasil e ICOM Internacional. O ICOM, para quem não segue, os nossos seguidores não sabem o que é o Conselho Internacional dos Museus, que tem sede em Paris.
nós felizmente tivemos vários apoios do ICOM Central, fizemos um webinário do ICOM, onde a gente pôde apresentar o caso do Museu Nacional, porque eu sempre tenho que sublinhar isso, né? O Museu Nacional precisa da ajuda externa. Nós precisamos em vários aspectos, inclusive num, Marta, que é importante, a gente espera poder contar com vocês também, que é a recomposição do nosso acervo. O museu tem todo um acervo que não é só do Brasil, mas já falámos nisso em Kyoto, lembras-te? Eu fiquei com... Lá falámos nisso. Isso. Mas graças à ação do ICOM, alertando as diferentes instituições, já vieram algumas conversar com a gente um pouco do que elas podem fazer. E dentro desse contexto, nós tivemos uma ação direta, né, que foi, inclusive, esse foi o motivo que eu estava na cidade de Graz, na Áustria, né, quando a pandemia estava acontecendo, né, da doação de 196 exemplares de um museu chamado Universal Museum Joanneum, né, que eles fizeram essa doação desse material que é extremamente importante para a gente, que são peças antigas, etnográficas, etnográficas de populações indígenas do Alto Xingu. Então, ainda está na Áustria o material, estamos agora esperando, dentro de uma normalidade de ação, assim que a gente possa receber de novo esse material. Mas esses exemplos, isso, assim, para responder a sua ouvinte, foi através da ICOM. A ICOM ajudou muito a gente nesse aspecto. Eu acho que nós, quer dizer, eu quero ajudar mais, e nós desde o princípio falámos nisso, nós temos pouco material do Brasil, precisamente por causa do nosso incêndio também. E eu acho que, do ponto de vista da história natural, quem se devia mesmo mobilizar, eu faço aqui um apelo se houver alguém a assistir, são, na realidade, os museus de história natural das Américas, não é? Que têm muita fauna, têm muitos materiais e até zoológicos, etc., de diferentes... das Américas, que era o que vocês tinham mais, não é? Quer dizer, na Europa há pouca fauna brasileira, estás a perceber, para poder reconstituir as coleções, parece-me complicado. Mas você sabe, Marta, é justamente isso que a gente quer enfatizar. Nós não queremos, vamos dizer, refazer tudo que a gente tinha. Ser igual, isso. Exatamente. A ideia, inclusive, é ter material de outros países, onde, primeiro, eles tenham talvez uma possibilidade maior, né? Porque todo museu tem material a mais. Nós também tínhamos, todos temos. E existe material que pode caber dentro do nosso projeto de coleções e que não atrapalha ninguém. Vou dar um exemplo fácil. Fósseis e minerais. Receber doação de material original, de minerais e de fósseis, seria uma coisa fantástica. Fica anotado. Não sei se a Liliana Povas nos está a ver, que é a nossa curadora da área, para ver se nós podemos pensar nisso. Porque o que a gente pensa também? Imagine, se for possível, e aí sim a gente conversa um pouco mais, de ter um cantinho de Portugal no novo Museu Nacional. Seria uma coisa fantástica. É bom para o Brasil, é bom para Portugal, nós somos irmãos, entende? Eu acho que seria uma... E aí sim, nós sabemos a dificuldade que os museus têm de ceder material original, a gente entende isso. Mesmo assim, a gente gostaria de pleitear isso, porque é uma maneira que a gente vai ter de recompor as nossas coleções. Porque é importante, Marco, nós não queremos o nosso museu ser de plástico. Não, pelo amor de Deus. Não. Opa. Nós vamos ter imagens digitais, vamos ter tudo isso. Mas não plástico. A magia do exemplar original é algo fascinante que a gente precisa... Olha lá, tu que és paleontólogo, não gostas daqueles dinossauros robóticos? Não gostas? Eu não gosto muito, não. Eu entendo eles. Eu acho que eles fazem uma função. Eu, pessoalmente, está bom, mas, assim, no próprio museu, talvez a gente, inclusive, pense num parque à parte. A gente está conversando, né? Um Jurassic Park, ou Cretaceous Park, para a gente ter mais sentido pela situação, fazer alguma coisa nesse sentido assim. Mas certamente a gente precisa, porque esse é o ponto que a gente se distingue de uma Disneylândia. A gente não consegue competir com a Disneylândia. O dinheiro, a verba, a atração deles é... A diferença é o quê? Que no Museu Nacional você tem material original. Nos museus, de uma forma geral, não só no Nacional. Em qualquer museu de história natural, a verdade, a base do conhecimento está naquele exemplar. Isso também é importante. Uma peça por si só, ela não traz muita importância. É o contexto dessa peça.
como ela foi coletada, o que ela representa para A, para B, para C, sabe? É isso que a gente quer trabalhar. E rapidamente, só Marta, nós também temos essa situação, e eu gostaria de frisar isso, que quando a doação foi feita pelo museu, pelo Ioanneum da Graz, eles pediram uma coisa que a gente achou fantástico. Eles pediram que nós conversássemos com as populações indígenas sobre este material que está chegando. E isso nós já fazíamos antes. Né? Já fazíamos antes, né? E isso é uma coisa bacana, para que eles participem e nos ensinem, e nos ensinem de que forma esse material pode e deve ser exposto, o que ele representa. Sabes que essa é uma questão agora de grande controvérsia na Europa, não é? Toda a questão do envolvimento das populações, até do retorno de algumas coleções por restituição, etc. Portanto, a repatriação, isso tem sido um tema muito quente. Agora com a Covid arrefeceu um bocadinho, mas voltará certamente, porque continua a ser muito importante os museus refletirem sobre o papel, para já a origem e a proveniência das suas coleções, não é? Sobretudo na Europa, e por outro lado, como é que podem envolver as comunidades naquilo que é a produção do conhecimento, não é? Isso. Só duas rápidas observações. A primeira, um dos momentos mais significativos para mim, a nível pessoal, depois da tragédia do museu, foi ouvir de vários representantes de nações indígenas que disseram o seguinte: nós vamos produzir para vocês. Nós queremos estar representados nessa instituição. Então, isso foi muito, muito significativo. É claro que a gente não consegue, a perda é muito grande. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é importante, eu falo isso, parece um pouco estranho eu colocar isso da forma que eu me vou colocar, mas nós do Brasil temos que merecer essas novas coleções, esse material original. E nós só vamos merecê-lo se fizermos do nosso palácio um local seguro para pessoas, entenda-se aí o visitante e os técnicos, como também para os novos acervos. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E o Brasil está fazendo, nós estamos fazendo. Fundação Vale, Unesco, BNDES e outras tantas que estão atuando com a gente, nós estamos fazendo a nossa parte para merecer, ganhar o respeito das outras instituições. Para estar à altura, não é? Estar à altura dessas. Exatamente, para que a pessoa confie. Por isso que essa necessidade da transparência, que você entenda, tá bom, eu vou fazer doação de material, mas para onde vai esse material? O que você vai fazer com ele e de que forma você vai tratá-lo? Entende? Então, acho que isso é fundamental. O Brasil tem que merecer essas novas coleções e, nesse sentido, nós temos, inclusive, faço aqui mais uma vez um apelo assim, ao nosso governo para olhar um pouco para os museus brasileiros, olhar um pouco para a cultura nacional e, naturalmente, nesse entendimento que o Brasil precisa do Museu Nacional reconstruído. Sim. Bem, eu não podias ter acabado melhor, Alexandre. É realmente, eu junto a minha voz aqui publicamente, aí enquanto diretora do Museu Nacional de Lisboa, à voz do Dr. Alexandre Kellner para a defesa dos museus, defesa da importância do papel dos museus na sociedade, cada vez mais do que nunca, e apelando em particular ao Governo do Brasil e às autoridades brasileiras para que continuem a acarinhar os museus, para que estejamos todos à altura, não é, de merecer este património que nos foi legado e que nós temos que levar para as gerações do futuro. Não é? É verdade, que não é nosso, né? Não é nosso, é da humanidade, e a gente tem que cuidar bem dele. Né? E o Museu Nacional, o exemplo que o Museu Nacional pode dar por um lado, de tristeza imensa, onde quando você não cuida do seu patrimônio, você o perde, e por outro lado, pode trazer uma alegria muito grande, onde a reconstrução do Museu Nacional pode servir de exemplo, de base para outras instituições. Claro. E também, pronto, exemplo no projeto que vem, mas também exemplo no trabalho que foi feito a seguir ao incêndio, que me parece muito importante registar, documentar e divulgar para que outros não precisem enfim, de penar tanto, porque vão continuar a acontecer estes problemas. Bem, Alexandre, foi realmente um prazer enorme, a nossa conversa está quase... Já passou? Nem senti. Não, é verdade, é verdade. O tempo passa a correr, é o fenómeno Covid, ouviste? É o encurtamento, é Einstein, é a relatividade. Não, é agradável você nos entrevistar. A maneira como você conduz é muito agradável. O tempo passa muito rápido.
Não, é porque também o entrevistado é isso que eu digo, quer dizer, estas coisas de conversar com amigos nunca é uma entrevista. Oh, Martinha, há alguma pergunta no Facebook ou não? Mais? Acho que não há. Portanto, neste caso, despeço-me agradecendo ao Dr. Alexandre Kellner, desejando os melhores sucessos para a recuperação do museu. Estou com uma vontade louca, assim que se possa voar, o Rio de Janeiro está no meu top, claro, de locais a ir, conhecer-vos, conhecer o trabalho, continuar o trabalho, ver amigos e espero que corra tudo bem. E do nosso lado, o maior apoio sempre, disponibilidade, generosidade, solidariedade desde sempre. Portanto, é continuar a contar e vamos falando, não é? Por outros canais, para podermos continuar a apoiar-vos. Porque apoiar-vos é vocês apoiarem-nos a nós também, porque as relações são sempre mútuas. Cultura e museus colocam nações, juntam nações. Juntam-nações. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Muito obrigada, Alexandre, e muito obrigada a todos os que nos ouviram, sobretudo à Marta Costa, que apoiou, a Universidade de Lisboa, que forneceu a plataforma Zoom, e até 2 a 8 dias com mais um episódio dos Museus em Diálogo.